Fala, meus queridos, tudo bem? Não sei se vocês viram, essa semana agora, a gente está no dia 10 de julho de 2019, o filho do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, colocou lá, né, a gente está passando por um processo, a gente no dia 21 ali de junho a gente entrou no inverno, então a tendência é as temperaturas caírem, né, por várias questões que podem ser relacionadas à rotação do planeta Terra, influência de massas de ar, enfim, vários processos climáticos que podem influenciar aí as variações térmicas, tá? Não sei se vocês viram, o filho de Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele colocou lá no Twitter dele que ele não entendia como que, se existe aquecimento global, como as temperaturas elas estavam tão baixas, né? Isso mostra um total desconhecimento de climatologia, ou ao menos dos conceitos de tempo e clima, que tá aqui, você pode pesquisar, eu tenho um vídeo só sobre tempo e clima, e eu quero falar um pouquinho sobre o aquecimento global. Esse governo atual, ele sempre coloca, não todos, né, mas boa parte dos indivíduos, aí, principalmente do PSL, coloca em xeque a questão do aquecimento global. Existe ou não existe? Fora questões partidárias, eu não estou aqui para falar disso, né? Eu vim para falar mais da questão voltada para a área de geografia e questões ambientais, tá? Será que o aquecimento global existe ou não, né? Quais são as teorias envoltas dentro dessa temática, tá? O aquecimento global, basicamente, nos últimos anos, ele ele vem se tornando, inclusive o Donald Trump, no período de eleição, ali questionou e questiona até hoje se realmente existe aquecimento global, né? Mas é claro que para uma nação que polui muito o meio ambiente, né, eles vão botar em xeque sempre, vão sempre colocar em xeque, né, essas questões. O aquecimento global, nos últimos anos, ele foi um dos assuntos mais debatidos, tanto para a comunidade científica internacional, quanto para os outros espaços da sociedade, tá? Então, esse não é um tema só acadêmico, né? Ele vem sendo colocado em outras áreas aí da sociedade, né? Até algum tempo se considerava, né, e se tinha um consenso do ponto de vista ecológico de que a Terra ela estaria passando por um processo de aquecimento, né? E isso se dá de forma acelerada em função das atividades humanas, no que se refere principalmente à questão dos gases aí de efeito estufa, né? Os CFCs, também conhecidos. Atualmente, nós temos aí várias contestações, né, de alguns céticos quanto a essa problemática, né? Muitos têm questionado, será que existe aquecimento global realmente, ou é só uma tendência, aí, algo que os ambientalistas vêm trazendo, né, para questionar e fazer com que algumas economias não se desenvolvam, porque tem essa linha de pensamento também, né? Diante de um verdadeiro mar aí de afirmações, fake news, contestações, a gente pode sintetizar três posições principais no que se refere ao aquecimento global, tá? Uma delas, o aquecimento global existe e é culpa do homem, né? As atividades humanas, né? Aumento da indústria, aumento da população, consumo de recursos aí do nosso planeta. Inclusive tem uma pesquisa que diz que pela primeira vez no ano passado, no ano de 2018, nós ultrapassamos a capacidade de consumo de recursos que o nosso planeta consegue oferecer para nós. Pela primeira vez a gente consumiu mais do que o nosso planeta tem para oferecer, né? Então o aquecimento global seria fruto da ação humana sobre o meio ambiente. Em um segundo plano, nós temos aí o aquecimento global como um evento natural, ou seja, não é o ser humano, né, que é o causador do aquecimento global. Ele seria, né, simplesmente um evento natural, né? Muita gente diz, mas os vulcões, quando entram em erupção, jogam muito mais CO2 do que várias atividades humanas, né? Então isso seria algo natural. O ser humano, claro, ele vem acelerando esse processo que já é natural, né? Tem essa linha de pensamento. E uma terceira linha de pensamento, que o aquecimento global simplesmente não existe. Inclusive tem uma teoria que diz que nós não estamos passando por um processo de aquecimento, mas sim de resfriamento da população do clima mundial, tá? Eu não sei porque que eu falei população aqui. Inclusive tinha um pesquisador, falando em população, tinha um pesquisador brasileiro
que batia nessa tecla. Eu não me lembro o nome, até porque isso eu vi numa pós-graduação que eu fiz há uns 5, 6 anos atrás, e um professor meu trouxe essa linha de pensamento para nós analisarmos, né? E tinha um pesquisador brasileiro que trabalhava com essa hipótese de que sim, nós estamos passando por um resfriamento e não um aquecimento global, tá? Vamos lá, vamos falar da primeira linha de argumentação. O ser humano é o causador aí desse aquecimento global, tá? Isso é o que predomina no meio científico. O ser humano é o principal agente modificador da natureza, automaticamente ele é o principal causador do aquecimento global, né? Essa ideia ela é amplamente manifestada pelos meios de comunicação, né, afirmando que o homem, desde a primeira revolução industrial, vem interferindo diretamente sobre o clima, né? Lembrando que antes da revolução industrial, ali século XVIII, final do século XVIII, entrada do século XIX, o ser humano vivia mais no meio rural, não tinha tanto essa questão da exploração de recursos, tá? Não tinha tanta liberação de CO2, e esse processo aumentou a partir da Revolução Industrial com as fábricas, os automóveis e o próprio processo de urbanização, tá? A linha de argumentação aqui, de que o homem é o principal causador do efeito estufa, trabalha com a ideia de que a elevação das temperaturas ela se dá em função do aumento da emissão de gases chamados gases do efeito estufa, tá? O principal deles seria o CO2, tá? O gás carbônico, tá? E os CFCs, que são os clorofluorocarbonetos, tá? Entre os mais conhecidos defensores dessa tese, né, de aquecimento global causada pelo homem, está aí o vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, né? Inclusive, se você tiver interesse, tem um documentário feito pelo Al Gore chamado Uma Verdade Inconveniente, onde ele coloca em gráficos, né, todo o aumento dessa escala de produção de CO2 na atmosfera, né? E esses gases, então, segundo o Al Gore, seriam os culpados pela intensificação do efeito estufa, que seria um fenômeno natural, como na segunda tese ali que nós mencionamos, tá? Ele seria um efeito natural, mas que seria acelerado pela ação humana, né? Então, ele seria um fenômeno originalmente natural, que seria responsável pela manutenção do calor na Terra, graças à retenção de raios solares. Então, esses gases liberados de forma natural absorveriam os raios solares de forma simplificada, né, digamos assim, causando um aquecimento da atmosfera, que seria o que dá, inclusive, a capacidade de sobrevivência para nós, e o nosso planeta não congelaria. Em geral, né, dá para a gente dizer que os defensores da tese de aquecimento global, eles baseiam-se em dados do painel intergovernamental aí de mudança climática, o chamado IPCC, né, que é um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, né, que diz que cerca de 90% das alterações climáticas foram causadas pelo homem, né, e apenas 10% dessas alterações são oriundas de características naturais, erupções vulcânicas, decomposição de materiais, tudo isso gera e elimina gases na atmosfera. Então, 10% apenas, né, seria efeito de estufa natural. 90% desse aquecimento é culpa do homem, segundo o IPCC. De acordo com os dados do IPCC, né, a elevação de CO2 e também do CH4, CO2 gás carbônico, CH4 seria o gás metano, a Terra nos próximos anos ela elevaria sua temperatura em torno de 2 a 3 graus Celsius, e isso provocaria aí terríveis consequências, né, para o planeta, que vão desde a elevação do nível dos oceanos até o degelo aí de áreas do Ártico e da Antártica. Lembrando que o Ártico sofre mais, né, com essas ações, né, de efeito estufa, não só pelo degelo, mas o Ártico não tem leis que proíbam a ação humana, né, a entrada de seres humanos dentro dessa região. Então não é só o efeito estufa que traz problemas para o Ártico, né, que fica na porção norte, a Antártica fica na porção sul do nosso planeta. Então a ação humana também está presente aí no Ártico. Então o principal fator aí que causaria grandes problemas seria o degelo, né, dessas regiões polares, causando o aumento no nível dos oceanos. Então várias regiões aí que seriam litorâneas, aos poucos iam sendo cobertas pela água aí, né, causada, gerada, né, pelo degelo dessas regiões polares. Em oposição a essa tendência,
Alguns cientistas, eles inclusive admitem que a existência do aquecimento global, eles admitem a existência do aquecimento global, mas eles também defendem que esse processo é natural. Então, tem as duas linhas de pensamento, né? Mas o principal fator aí de influência no clima da Terra seria o Sol, né? E não os gases atmosféricos, né? Então, os gases a gente poderia liberar, porque o principal fator de agressão ao nosso planeta seria o Sol e não os gases. Dessa forma, com o aumento das atividades solares, isso tem sido registrado também, né? A tendência seria um aquecimento médio das temperaturas no planeta, tá? Entre os principais defensores dessa ideia está um PhD lá da Universidade de Londres chamado Timothy Ball, né? Ele diz que o problema do aquecimento global não está na liberação de gases, mas sim na influência do Sol dentro do nosso planeta. Então temos uma oposição aí, né? Essa posição, com certeza, ela enfrenta críticas e, inclusive, ela contesta a ameaça representada pelos gases do efeito estufa, como eu mencionei antes, né? Alguns cientistas afirmam que o CO2, na verdade, ele é benéfico para a atmosfera terrestre. E por quê? Porque ele estimula o desenvolvimento e o crescimento das vegetações. Lembra lá que as plantas ela absorvem CO2 e devolvem oxigênio, então é uma forma, né, da planta sobreviver, né? Lembrando que ela se alimenta aí do CO2, absorve o CO2, libera, né, o oxigênio que nós tanto precisamos também para a sobrevivência. Então o CO2 não seria tão negativo assim, né? Além disso, mesmo que ele fosse danoso, né, segundo o Timothy, para o meio ambiente, o seu impacto não seria tão grave, né, uma vez que a sua concentração na atmosfera é inferior a 1%, né? Então a participação do CO2 ela seria ínfima dentro da conjuntura de todos os gases que compõem a nossa atmosfera, tá? Segundo essa linha de argumentação, né, se o CO2 representasse uma ameaça, diga-se de passagem, o planeta Marte ele deveria ser o mais quente. O mais quente não, seria mais quente que a Terra, né? Uma vez que a atmosfera de Marte ela é composta em mais de 95% por esse gás. Lógico que isso são estimativas, são teorias, tá? No entanto, suas temperaturas são em média 50 graus negativos, tá? Então, qual que é a ideia dele? Se Marte tem 95% da sua atmosfera composta de CO2, por que ela apresenta temperaturas mais baixas que aqui? Então, volta aquela ideia que ele mencionou antes, de que o Sol é o principal causador aí do efeito estufa e não a presença dos gases. Temos, além dessa ideia, uma terceira via que ainda é mais radical, né? Temos um grupo que afirma que o aquecimento global ele simplesmente não existe, né? Lembra lá, o primeiro, aquecimento global, culpa do homem, né? Segunda linha seria um efeito natural, né? E a última, que é uma via mais radical, diz que simplesmente o aquecimento global não existe, né? O nosso ministro do Meio Ambiente, o presidente do Brasil, Donald Trump, eu acredito que eles trabalhem com essa linha de pensamento, né? De que o aquecimento global não existe, né? E basicamente se trata de uma teoria que nunca foi provada. E apesar de que o IPCC já apresentou vários relatórios muito complexos, né? E que comprovam essa teoria de aquecimento global, tá? Vale lembrar aqui que para muitas pessoas, né, que desacreditam no aquecimento global, isso não passa de uma espécie de um alarmismo, que seria uma estratégia dos países desenvolvidos evitarem que países inferiores pudessem se desenvolver, né? Então, por exemplo, o Brasil, que tem uma grande capacidade de desenvolvimento econômico, né, ele deveria preservar, por exemplo, a floresta amazônica e não investir, né, em desenvolvimento nessa região. Então, preserva as tuas florestas, deixa de se desenvolver, deixa a gente ficar aqui no topo dessa pirâmide, né? O que mais que a gente tem aí dentro desse aspecto, né? Esse alarmismo ele seria, além de uma estratégia dos países desenvolvidos para evitar o aumento do consumo, inclusive também do padrão aí de vida do mundo subdesenvolvido, tá? Isso envolve questões políticas que não possuem uma validade também científica, tá? Entre alguns defensores dessa tese de que o aquecimento global não existe, a gente tem lá o Timothy Oak, que é um carinha lá, ele é formado em climatologia, ele é um climatólogo canadense,
Temos também o Ricardo Augusto Felício, que é um climatólogo e professor da USP, Universidade de São Paulo, né? E também o Luiz Carlos Molion, meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, que trabalham com essa ideia. Temos inclusive uma afirmação de que a Terra ela possa se resfriar, como eu mencionei antes, né, nos próximos anos, e isso porque a atividade solar é cíclica, né? Ou seja, os raios solares, né, toda essa ideia de influência do Sol, ela possui ciclos dentro do nosso planeta. Sendo assim, durante o período em que ela é mais intensa, as temperaturas tendem a aumentar. E quando o ciclo se reduz, né, ou seja, a atividade solar ela diminui, as temperaturas baixam, o que deve ocorrer aí nos próximos 20 ou 30 anos. As temperaturas elas só deveriam se elevar em locais específicos, como os centros urbanos, em função das ilhas de calor. Só para relembrar o conceito de ilha de calor, quando uma cidade tem uma concentração muito grande de prédios, casas, construções, indústrias, circulação de pessoas, automóveis, caminhões em um local, nessa região os raios solares incidem mais. Tudo isso absorve calor e tende a jogar gases também que aumentam a temperatura no centro da cidade, por exemplo. Isso forma o que a gente chama de ilha de calor. É por isso que quando você vai para o centro da cidade, a temperatura está mais quente. Aí você vai para um bairro mais afastado, você tem uma redução dessa temperatura. Isso são ilhas de calor. Então, a tendência de aquecimento é para áreas específicas, tá? Nesse sentido. Tá? Além disso, a gente pode lembrar que é necessário considerar que a influência dos oceanos sobre o clima ela também é importante, uma vez que a maior parte da superfície terrestre é composta por eles, né? Então nós temos aí a maior parte da superfície terrestre composta por oceanos. Assim, alguns dos fatores atmosféricos, como a umidade do ar, alteram-se conforme as oscilações de temperaturas oceânicas. Vale lembrar que os desertos têm uma grande influência das correntes marítimas. Se você pegar um mapa de correntes marítimas, você vai perceber que geralmente onde você tem uma área desértica, você tem próximo a essa área desértica uma área de corrente marítima oceânica fria, né? O Saara é assim, o Atacama é assim, então temos regiões desérticas que sofrem influência. E qual que é a influência da corrente marítima fria na formação de um deserto? A água fria não evapora. Se ela não evapora, não entra umidade para dentro do continente, então você tem a formação de ambientes secos, né? Que são geralmente aí áreas que são desérticas, tá? Um dos elementos utilizados aí como argumento nesse contexto, inclusive, é a oscilação decadal do Pacífico. É um nome bem complexo, mas se a gente pensar na explicação, ela é um fenômeno que ocorre a cada 20 anos e altera as temperaturas oceânicas do Pacífico e influencia inclusive em todo o mundo. Tá? Lembrando que nós temos fatores climáticos que também auxiliam nas mudanças climáticas de determinadas regiões, que são El Niño e La Niña, aquecimento e resfriamento da água do oceano. Né? Mas, independente da teoria, de qualquer forma aí que a gente trabalha, independente de qual seja a preposição verdadeira, se o aquecimento global é verdadeiro ou não, se ele é um elemento natural, né? Independente disso, a gente tem que trabalhar com as proposições que são mais próximas da nossa realidade, né? É preciso considerar, né, esse fator de que o aquecimento global não é uma questão única, e a gente tem que trabalhar também com a ideia de que é preciso considerar que o aquecimento global não é a única questão ambiental em debate, tá? Porque o aquecimento global, ok, e a questão do desmatamento, a questão do processo urbano, a eliminação de biodiversidade, a eliminação de biomas, fauna, flora, todo esse contexto é afetado, querendo ou não, pelas ações humanas. Então o aquecimento global é um fator ambiental. O uso excessivo de agrotóxicos, por exemplo, aqui na minha região sudeste do Paraná, saiu uma pesquisa há pouco tempo que a maior parte dos municípios dessa região está com a água que a população consome ultrapassando 27 elementos químicos oriundos de agrotóxicos. Então dá para a gente dizer que o aquecimento global não é uma questão ambiental única, nós temos várias outras questões, né, que são problema. Tá?
Por isso, a gente tem que trabalhar com os meios de preservação dos espaços naturais, meios esses que devem ser intensificados, como a conservação de florestas, dos solos e dos próprios rios. Vale lembrar que o Brasil agora, esse ano, aumentou em 88%, não sei se vocês viram as últimas reportagens, a partir desse 10 aqui, de julho de 2019, reportagens que antecedem essa data do aumento a partir da entrada desse novo governo, de 88% das taxas de desmatamento da Amazônia aumentaram 88% só nesse ano 2019. Então, o Brasil ele tem muita área, digamos assim, para ser explorada, mas essas áreas podem ser exploradas de maneira sustentável. A sustentabilidade é extremamente importante, do ponto de vista ecológico. Vale lembrar que a gente pode conciliar, eu entendo que dá para você conciliar economia e sustentabilidade. A gente pode trabalhar com o aumento e melhoria das questões econômicas, pensando também no ponto de vista ecológico. A gente tem vários sistemas de produção que pensam uma vida mais sustentável. Só que se o ser humano continuar utilizando recursos da maneira que está utilizando, não vai muito tempo para a gente entrar em colapso. Lembrando que o nosso planeta é um só e não se tem perspectiva de outro planeta habitável. E se tem, essa perspectiva ainda vai muito tempo para a gente conseguir chegar até esse planeta. Então é ideal a gente preservar agora, pensando nas gerações futuras, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Tire as suas conclusões das 3 linhas de pensamento, busque se informar melhor. Aqui eu fiz um esboço das 3 teorias. Aquecimento global existe, não existe, ou é apenas um evento natural? Tire suas conclusões. Mas é claro, não fique só com esse vídeo. Vá atrás de artigos e outros textos que possam complementar aí a sua gama de conhecimento no que se refere às questões ambientais. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça aí de compartilhar esse vídeo. É bem importante também. Valeu, fui!